E a nós, neste direto ao assunto, junta-se agora o líder do PAN e deputado da Assembleia da República, André Silva. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar, proibir as corridas de cães, porquê? Antes de mais, agradecer o convite. É um gosto estar aqui na Rádio Observador e fazer votos de sucesso para este projeto. É mais uma voz de rádio em Portugal. Dizer que as corridas de cães implicam, ao contrário do que se possa pensar, enorme sofrimento nesses animais, na medida em que, para que eles possam ser atletas competidores, eles têm que ser sujeitos a treinos esses que implicam métodos e práticas que imputam bastante sofrimento aos animais, choques elétricos, corridas constantes durante várias horas, que imputam feridas nas patas. Há relatos, inclusivamente, investigações que foram feitas, várias investigações que foram feitas de agentes químicos que são colocados também, que são introduzidos também na alimentação, no abaramento dos animais, o chamado doping também, etc, etc. E depois, quer dizer, passado relativamente pouco tempo, 2-3 anos dos cães estarem em alta competição, muitos deles são, muitas vezes, abandonados ou deixados à sua sorte, ou com outros fins ainda mais cruéis. Não é possível fazer corridas de cães sem essas más práticas? Isto é a forma como elas se fazem, ou é a existência desse tipo de competição, se quiser? É que é impossível existirem corridas de cães sem que haja um treino e um condicionamento enorme que implique sofrimento. Isto é quase como no circo. É impossível os animais estarem no circo a fazer aqueles números sem que tenham horas e horas de treino para o fazer, horas e treinos esses que são de facto que violam e muito o bem-estar animal. Se todos nós daqui do estúdio, se tivermos cães, ou as pessoas lá em casa tiverem cães, e se nos juntarmos todos numa pista convencional de corrida de cães, os cães não vão correr. Mas podem ser treinados para isso, sem essas práticas que referiu, não é? Sem drogas, dopings, sem choques elétricos, sem... Não, aquilo que demonstra... Provas de animais, de cães, de agility, sim, isso é diferente. Exposições, e os cães também estão treinados aí. Mas essas provas têm um condicionamento positivo, e são provas diferentes. Aquilo que nós temos em termos de relatos de vários países, a experiência que nos diz de anos e anos noutros países também, e de relatos aqui em Portugal, e de pessoas que resgatam estes animais, é que não é possível treinar cães para corridas com esta exigência sem que haja violação do seu bem-estar animal. E tem ideia do que se passa, qual é o retrato real das corridas de cães em Portugal? Sim, ou seja, eu nunca estive presente em nenhuma corrida, mas temos relatos de algumas peças jornalísticas, por um lado, e de pessoas que lidam diretamente com animais que são abandonados e que são resgatados, que foram descartados destas corridas. Mas como é que acha que se vai pôr em prática uma proibição deste tipo de corridas, quando não há tanto conhecimento delas? Em Portugal, tudo o que não é proibido é permitido, e havendo uma omissão na lei, é permitido fazer corridas de galgos, neste caso. E a constatação na lei vai evitar que isso aconteça? Vai evitar que isso aconteça, e, portanto, pretendemos interditar da mesma forma que se pretendeu, por exemplo, interditar a luta entre animais, e, portanto, que é uma prática que muitas pessoas acham... Que foi erradicada depois da lei. Que foram erradicadas depois da lei. Não significa que elas não possam acontecer de forma ilegal, evidentemente, como qualquer outra atividade que é considerada ilegal. Agora, se nós, na legislação, conseguirmos afastar esta prática, e claro, com um quadro de responsabilidade, com um quadro sancionatório, pelo menos de forma legal e aberta, elas deixam de existir, e pelo menos não são promovidas, como são promovidas, por exemplo, pelo município de Cuba. O quadro sancionatório não é tão, de uma forma, é punido com pena de prisão até 1 ano,
até 2, em alguns casos, ou até 2, e com pena de multa. Não são penas demasiado pesadas e até contraproducentes para depois serem aprovadas em Assembleia da República? Ou seja, se o projeto do PAN fosse mais semelhante ao do Bloco de Esquerda, não teria mais sucesso em ser aprovado? O do Bloco de Esquerda não tem quadro de responsabilidade. E remete depois para a decisão posterior, não é? Ou seja, parece-nos que criar uma interdição sem que depois haja um quadro de responsabilidade acaba por ser uma lei vazia e, portanto, ela não tem, ela acaba por ser inócua e, portanto, no nosso ponto de vista, tem que haver sempre, seja qual for, um quadro sancionatório. Se esse quadro sancionatório poderia ser diferente? Sim, poderia. O que nós fazemos é, por comparação, por analogia a outros quadros de responsabilidade que existem, nomeadamente lutas entre animais, em que a sanção vai até 1 ano de prisão. E tantas vezes o legislador assume que quando qualquer prática ilícita tem fins comerciais, como é este caso, e que envolve também, não falámos nisso, apostas ilegais, que sabemos que também existem, geralmente o quadro sancionatório é mais elevado, daí haver uma pena, se quisermos, base e uma de agravamento. Mas eu diria que se o problema no debate da Assembleia da República e por parte dos outros partidos for só o quadro sancionatório, é muito simples. A lei vai ser debatida na generalidade, a lei é boa, vamos admitir que assim é, e portanto o objetivo é bom, mas se calhar temos que ajustar um pouco o quadro de responsabilidade. Muito bem, e portanto isso é perfeitamente acolhível. Considera que é pesado. Pode acontecer o que aconteceu com outro projeto, com a questão das beatas no chão. Relativamente às beatas, eu queria desde já dar os parabéns ao Observador, que já se adaptou à eventual futura nova lei, que tem um bom e grande cinzeiro receptáculo ali à porta, para que quando as pessoas do Observador da redação vão ali fumar, têm de facto já um local para colocar as beatas. Consciência cívica. Consciência cívica. E, portanto, dizer que é isto mesmo que está à porta do Observador que se pretende nos locais de restauração e nos edifícios de serviços com fins não habitacionais, etc. O que nós fizemos foi remeter para uma lei já existente, que é a lei que pune os crimes ambientais, colocando a pena mais baixa que existe, que é o crime, 500 euros, não é? 200, que é o crime ambiental leve. Ao leve, ao grave e ao muito grave. E, portanto, aquilo que nós definimos na generalidade foi, por exclusão de partes, o leve, que atribui uma pena a título individual de 200 euros. Mais uma vez, foi aquilo que dissemos no debate na generalidade. Todo esse quadro de responsabilidade pode ser revisto na especialidade e acho que, aliás, ficou patente no debate que houve no Parlamento na generalidade que, de uma forma geral, os partidos estão de acordo que se avance com esta iniciativa. Tem que haver ali algumas alterações, alguns ajustes, e esse pode ser um deles. Resta saber se depois essas leis são aplicadas, de facto. Isto é, acha crível que as autoridades, no caso das beatas, vão andar a reparar ou a ver quem é que deixou cair ou quem é que atirou a beata para a rua? Olha, só o facto de nós termos dado entrada desta iniciativa e dela ter gerado alguma polémica já é positivo, e isto já esta iniciativa só por si já uma cada vez mais consciencialização e informação. Eu diria que o sucesso da lei não vai depender da ação fiscalizadora das autoridades, nem do valor da eventual coima, seja de 50 euros, seja de 200 euros, mas acima de tudo naquilo que nós prevemos, que é um período longo de moratório de bastante consciencialização, informação e dos serviços de restauração, plataformas de transportes públicos e de serviços e edifícios não habitacionais de serviços se poderem adaptar e terem os tais receptáculos, os tais cinzeiros. Mas isso não se resolvia melhor com uma campanha de sensibilização?
porque a produção legislativa do país é imensa. E aí está mais um exemplo. Acha que há uma lei que é aprovada cujo objetivo não é ser cumprida ou ser fiscalizada, mas consciencializar a comunidade. Não, eu não disse que o objetivo é ela não ser cumprida ou é ser fiscalizada. O que nós acreditamos, e por isso é que a nossa proposta, ou seja, ela foi muito evidenciada, um dos últimos artigos, que é o quadro de responsabilidade, o quadro sancionatório, mas há uma outra, há várias medidas acessórias que são tão ou mais importantes, e eu diria que a fiscalização, evidentemente, que é importante, mais que não seja, aos edifícios e às atividades de restauração que deverão ser obrigadas a ter esses cinzeiros. De resto, aliás, a nossa iniciativa legislativa não é mais do que o estender ao país daquilo que já está previsto e foi previsto pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo atual Executivo. Sobre os animais ainda, até onde é que vai... quais são os limites a que o PAN quer chegar, nomeadamente com a utilização de animais? Tarefas atribuídas aos animais são legítimas ou não? Cães de guarda, cães guardas de rebanhos? Sim, na medida em que há uma... Vamos ver. Há uma relação... A partir do momento... Eu acho que o limite é a partir do momento em que a utilização dos animais lhes provoque invada aquilo que são as condições de bem-estar. Como é que isso é mensurável? É mensurável. Deixa-me, antes disso, acho que é importante nós distinguirmos quando estamos a falar de animais como cães ou gatos, que são animais domésticos e pela sua própria natureza precisam do contacto humano para também, no fundo, sobreviver e para estar em bem-estar. Ou seja, um cão está em bem-estar quando está, de forma saudável, evidentemente, em contacto com pessoas. Coisa diferente é quando falamos de animais selvagens. Bom, neste caso estamos a falar de cães. Quando uma determinada atividade, que é uma atividade secular, que é a guarda de um rebanho, em que há uma relação saudável entre o animal e o seu detentor, em que o animal não está privado de movimentos, em que não está privado de alimentação, privado de beberamento e, portanto, pode expressar o seu comportamento e o seu repertório natural, ele está em bem-estar. E, portanto, no fundo, desde que se verifiquem estas liberdades e, portanto, ele não estar confinado, poder expressar o seu comportamento natural, estar em condições de alimentação e beberamento adequado, não sentir frio, stress, etc. E, portanto, isso é aferido. Em situações complexas, em situações mais complexas, evidentemente, de definir numa situação em tribunal se está ou não está em maltrato ou se foi ou não foi maltratado, mesmo eventualmente psicologicamente, é relativamente simples. Temos especialistas de etologia e médicos veterinários que podem aferir se houve ou não houve maltrato. André, eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Sim. É requisito que todos os militantes do PAN sejam, já sabe o que aqui vem, veganos ou vegetarianos? Não, claro que não, nem todos são, nem pouco mais ou menos. Agora, há de facto um conjunto grande de militantes que o são por... Acha que não se pode defender os animais e a natureza sendo omnívoro, não é? Pode. Considero que sim. Eu, pessoalmente, faço uma opção de os retirar da minha dieta, porque não quero participar naquilo que é o grande flagelo mundial em termos de proteção animal, que são os animais de guarda, e nós falamos tantas vezes nos animais selvagens, nos animais de companhia, mas se conseguíssemos ter um sofrimómetro, um barómetro de sofrimento, ele está na produção intensiva de animais. E sobretudo, Carlos Medina, André da Silva, companhia para outra companhia política. Sim, mas deixe-me só perguntar-lhe, André Silva, como é que reage a algumas críticas que fazem ao PAN de se preocupar mais com os animais do que com as pessoas? Eu não compreendo bem essa crítica e dizer que quem faz muitas vezes essa crítica, do nosso ponto de vista, nem é tanto o sentimento geral da população, é isto, de facto, honestamente, que sentimos, é um conjunto de pessoas que fazem comentarismo e opinionismo no nosso país, tantos e tantos deles que têm agendas próprias e que depois produzem essas opiniões. De facto,
e tantas vezes que se fala em rigor e que o PAN é acusado de falta de rigor nas suas iniciativas legislativas, seria bom, e que agora que se fala tanto de escrutínio ao PAN, seria bom mesmo, de facto, que pudesse haver um escrutínio às iniciativas legislativas do PAN, que o PAN apresentou durante 4 anos, que iríamos fazer dentro de umas semanas, uma prestação de contas, um balanço sobre o número de iniciativas legislativas que apresentarmos em processo ordinário no Parlamento, o número de iniciativas legislativas que apresentámos durante os 4 orçamentos de Estado e perceber por área o que é que foi apresentado. E claramente aquilo que se vai verificar é que há uma clara minoria dessas propostas que são relativas à causa animal. Vamos sair então deste tipo de temas para ter a sua opinião sobre temas, outros temas sobre a companhia política. políticas. E temas que estão na atualidade. Lei de Bases da Saúde, contra ou a favor da proibição das PPPs? Da proibição. Aquilo que está em causa entre o Bloco de Esquerda e o PCP por um lado e o contra PS por princípio, porque, repare... portanto, acha que a Lei de Bases da Saúde, a nova, deve proibir as PPPs? Não. Ok. Não. Nós entendemos... Eu entendo que, que, por princípio, o Estado deve evitar... ou seja, por princípio, deve ser um Estado forte e poder e ter condições para, no caso da saúde, desenvolver infraestruturas e aplicar políticas de saúde pelos seus próprios meios. Por princípio. É isso que acontece por maioria. Por princípio. Mas estas 4 PPPs não incomodam. Agora, por princípio, se é necessário ao país fazer a construção de um hospital e o Estado não tem essas condições num determinado momento, a mim não me choca que se possam recorrer a privados para que se consiga esse objetivo. O problema, de fundo, não é existir ou não existir PPPs. É o contrato e aquilo que está redigido nas PPPs, se pode ser um contrato mais ou menos agiota para o Estado, que possa ou não ser mais prejudicial para o Estado e que a todo momento possa ser revertido e que o Estado possa intervir e no fundo reverter essa situação para o Estado. Agora, por princípio, numa Lei de Bases da Saúde, interditar a existência de PPPs nas condições em que elas estão a ser apresentadas, que é de uma forma sensata e que salvaguarda os interesses do Estado, nós somos contra. Está a falar da Lei de Bases do PS. Exato, aqui está mais próximo do PS. Viana do Castelo, acha que o Estado está a agir bem? Estamos a falar do edifício Coutinho. É complexo, é uma situação complexa. De facto, do nosso ponto de vista, os interesses das pessoas que adquiriram os imóveis têm que ser salvaguardados. O imóvel foi construído ao arrepio daquilo que são as melhores práticas. Percebo e entendemos e defendemos que desse ponto de vista o edifício possa ser demolido. Agora tem que se encontrar as formas mais justas de salvaguardar os interesses das pessoas. Não está a ser feito isso, na sua opinião? Do nosso ponto de vista, não. E, portanto, acha que a resistência daqueles moradores faz sentido? Faz algum sentido porque, de facto, não estão a ver cumpridos e a ser ressarcidos dos seus direitos e, portanto, devia haver um movimento diferente por parte do Estado. Agora sim, vamos à parte mais política da entrevista, porque é inevitável perguntar-lhe quais são os objetivos que tem para estas legislativas e qual é a sua posição em formar, digamos, uma maioria parlamentar ajudando o Partido Socialista a chegar aos seus objetivos. Os nossos objetivos são os mesmos desde 5 de outubro de 2015. Trabalharmos durante 4 anos para que no final houvesse uma prestação de contas e que os portugueses continuem a confiar em nós, no nosso trabalho e nos permitam ter um grupo parlamentar. E, portanto, um grupo parlamentar... Mas eleger mais um deputado, com certeza, não é? Pelo menos mais um deputado, evidentemente. Pelo menos, mas é aceitável pensar em mais do que ter 2 deputados depois no do resultado das europeias, se calhar pode ambicionar mais. Eu não vou esconder que depois do resultado das europeias, que possa ser expectável, em vez de elegermos 2, elegermos 3, evidentemente. Agora, não vou cair na extrapolação superficial de que o resultado das europeias nos dava 6 deputados e que vamos estar a contar com isso. Não. O que me parece é que são resultados, são eleições diferentes, são resultados
resultados diferentes. Agora, o resultado foi forte, foi significativo, a confiança que nos deram foi significativa e, portanto, é expectável que, em vez de 2, possamos caminhar e pedir um grupo parlamentar mais alargado de, por exemplo, 3 elementos. Evidentemente. E, portanto, será por aí. Se esse grupo parlamentar for essencial para viabilizar um governo minoritário do PS, qual é a postura do PAN? Admite um acordo, tal como o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram? A postura do PAN também, mais uma vez, é aquela desde sempre. Nós estamos disponíveis para nos sentarmos e para dialogarmos com um interlocutor que possa formar, que esteja em condições de formar um eventual governo. Agora, nós não conhecemos o programa eleitoral do Partido Socialista, nem dos outros partidos e quais é que possam ser essas linhas vermelhas. Nós não temos o nosso programa eleitoral, que será também a base de um eventual caderno de encargos. O que nós podemos dizer é que, fruto do resultado das eleições, e se isso se verificar, nós estaremos à partida disponíveis para dialogar, nada mais, e portanto, ou seja, com isto não significa que nós estamos a dizer que vamos viabilizar qualquer governo, seja ele, seja qual for. Dialogar e negociar. Dialogar e negociar, claro. A conversa está interessante, mas vamos ter que ficar por aqui. Neste Direto ao Assunto recebemos André Silva do PAN no dia em que se discutem 2 projetos de lei apresentados pelo Partido das Pessoas, Animais e Natureza, com o objetivo de proibir as corridas de cães, prevendo pena de prisão e multa para quem o fizer. André Silva, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.